nós temos falado sobre Igreja em Movimento. E eu queria fazer uma pequena pesquisa bem rápida aqui. Quantos estiveram ontem aqui? Desculpa, esqueci. Boa noite. É que eu falei para eles, mas eu não falei para você. Agora estou falando. Chego lá. Inclusive, eu vou fazer o curso de introdução a Libras, para ver se melhora a comunicação. Quantos estiveram ontem à noite aqui na Noite das Sopas? Levanta a mão só. Estava bom? Estava bom? Muito gostoso, né? Eu não sei como é que eles conseguiram decorar o nosso ginásio tão bem assim. Estava muito agradável. Mas eu quero pedir, primeiro para a equipe que fez a sopa, que preparou, que vendeu o ingresso, que fez decoração. Levanta a mão, pessoal da equipe, só para a gente identificar. Dá coragem, vai, gente. Vai. Levanta a mão, isso. Só vocês, né? Ninguém mais. Tem um aqui, outro ali. Mas tem um grupo que eu vou pedir para ficar em pé, porque eu fiquei impressionado. Nunca vi louça ser lavada tão rápida, criança ser tão bem cuidada, mesa ser desmanchada tão rápido, não quebrada, tá? Isso também, mas não foi o caso. Cadê os adolescentes e pré-adolescentes que ajudaram, cuidando de criança, lavando louça e... Fique em pé, por favor. Ali, ó, tem alguns ali atrás, tem alguns aqui embaixo. Eu quero dar uma salva de palmas. Obrigado, gente. Obrigado. Pode sentar, pode sentar. Isso é Igreja em Movimento. Porque eles comeram cachorro quente e depois nós comemos a sopa. Literalmente, tá? Eles cuidaram das crianças, eles carregaram as mesas, eles... Que legal! Isso lembra quando no sábado passado, não foi? Nós tivemos os pré-adolescentes fazendo um chá para o pessoal da terceira idade, que também foi lá e serviu mesas e fez a pantomima, o teatro deles e apresentou música. Gente, eu acho que isso representa para nós uma igreja viva, porque não só a igreja está em movimento, mas a igreja é movimento. Igreja não é museu. O dia que nós virarmos museu, perdemos o propósito. O que não quer dizer que nós não devemos lembrar do passado e agradecer a Deus pelo passado, claro que devemos. Devemos muito ao passado e estamos aqui hoje por causa disso, já vamos falar disso, mas igreja é movimento, é gente fazendo coisas. É a Evelyn chegando aqui na frente falando do jantar missionário. O Roger nos contando sobre levar os produtos de limpeza, muitos ou poucos, até Alvorada e o pessoal que foi lá limpar. O William dando um curso de Libras para nós. Isso é igreja em movimento. E os pequenos grupos, e me ajuda aqui, não sei se Roseli ou Simone pode me ajudar, quantos nós temos lá em cima agora cuidando das crianças? Uns 20? Estou exagerando, não? 15 a 20, pelo menos, né? Enquanto nós estamos aqui tranquilamente assistindo o culto, nossas crianças estão sendo cuidadas lá em cima. Gente, isso é muito legal. Isso é vida, isso é comunidade. Voltando a falar um pouco de história. Por que isso? Porque sem história nós não temos identidade. Aliás, um dos nossos grandes problemas como brasileiros é o fato que nós somos um povo não sem história, mas ignorantes de sua própria história. Então, cada novo capítulo para nós parece que começou tudo novo. Ano que vem nós vamos entrar em outra campanha política e todo mundo vai falar, vamos começar a mudar o Brasil. Todos os partidos vão falar isso, todos os candidatos vão começar ou continuar a mudar o Brasil. Certamente nós precisamos de mudança. O triste é que nós não sabemos muito em quem confiar, em quem seguir nesse sentido. Mas nós queremos olhar um pouco de história, estamos estudando o livro de Atos por causa disso, porque se eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, não importa muito para onde eu vou, porque eu não tenho identidade. Eu não sei o que é necessário que eu faça. Nós que temos nos perguntado já há 4 semanas, esse é o 4º estudo no livro de Atos, quem nós somos como igreja. Quem nós somos como igreja. E eu não creio que o livro de Atos vai responder todas as nossas perguntas, por isso que existem mais 65 livros na Bíblia,
Mas o livro de Atos descreve o início da igreja. Como é que ela foi formada? E é um livro histórico. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e, na sequência, escreveu o livro de Atos, sobre como que essa igreja começou a expandir e multiplicar e crescer. Nós temos visto que existe uma estrutura no livro de Atos. Primeiro painel, se você imagina 6 painéis, 6 pinturas. A primeira, formação, o foco era Jerusalém. Segundo, preparação. Nós olhamos o nome de algumas pessoas e eles saíram de Judéia e da Samaria, chegaram a alcançar aquelas situações. Terceiro, domingo passado, nós falamos sobre expansão aos gentios. E hoje nós queremos falar da multiplicação e da expansão, mais especificamente usando a cidade de Antioquia. E nesse trecho que nós vamos estudar hoje, capítulos 12 e 25, é só o último versículo do capítulo 12. Então é 13, 14 e 15 de Atos que nós vamos olhar. Vamos fazer um sobrevoo, porque se fôssemos olhar versículo por versículo, nós íamos gastar muito mais tempo. Hoje nós queremos falar sobre a multiplicação, a igreja em multiplicação. E a primeira parte, especificamente capítulos 12, 13 e todo 14, o finalzinho, o último versículo do 12, mas 13 e 14, vai falar de movimento, é uma parte de Atos que, se você ler rapidamente, você vê o nome de cidades: Icônio, Antioquia, Pisídia, Pafos, Salamina, e aquele negócio vira uma confusão se você não tiver um mapa ao lado. Mas é muito movimento. Primeira viagem missionária de Paulo. Logo em seguida, a igreja tem que dar um passo que eu diria que é em termos de profundidade. A igreja precisa se aprofundar e tomar uma decisão que muda os rumos da igreja para todo sempre. Nós vamos olhar isso rapidamente. E, por fim, termina esse trecho com uma divergência, separação entre Paulo e Barnabé. Mas vamos olhar a primeira parte, que é movimento. Vocês vão ter que me perdoar, eu gosto muito de mapas. Então vocês vão ter que olhar um mapinha comigo aqui, tá bom? Tentei achar alguns mapas em português, mas me perdi aqui, então coloquei esse aqui. Até agora, a igreja... Opa, corri demais, vamos voltar. Isso. Tudo que nós temos falado tem se centrado em Jerusalém, a cidade de Jerusalém. A igreja existia em Jerusalém, ela começou a avançar um pouquinho para fora, mas por enquanto Jerusalém é a principal cidade. Inclusive, no trecho que nós vamos olhar hoje, tem uma reunião em Jerusalém, que os historiadores chamam do Concílio de Jerusalém. Depois a gente olha o que é isso, que foi essa reunião importante que aconteceu. Mas a partir desse trecho, a cidade principal da igreja se torna Antioquia. E a partir daí, cada vez mais Antioquia vai ser central. Por quê? Porque essa primeira parte, ela vai descrever o movimento que Paulo vai fazer na sua primeira viagem missionária. Ele sai de Antioquia e vem para Chipre, cidade de Salamina. Ali em Chipre ele vai até Pafos, ainda em Chipre. De Pafos ele passa ali pela Pisídia e chega a Antioquia. É outra Antioquia, não é a primeira. Tá? Dali vai para Icônio, de Icônio para Listra, que é logo ao lado, e aí para Derbe. Por que é importante a gente saber esses nomes? Tem uma importância grande se você vai fazer um estudo mais cuidadoso, mas o que importa aqui é essa movimentação rápida. Paulo não para muito tempo em lugar nenhum. E no final, o que vai acontecer? De Derbe, ele faz todo o caminho de volta até Antioquia. Dessa vez ele não passa em Chipre, mas basicamente ele faz todo o caminho de volta. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 13. Eu quero ler com vocês, ou ler para vocês, os versículos de 1 até 4. Atos 13, de 1 a 4. E nós lemos assim: na igreja de Antioquia, que a partir de agora é a igreja principal do livro de Atos, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Deixa eu parar aqui.
Essa lista de nomes é uma salada de letrinhas. Começa com Barnabé. Barnabé já apareceu como aquele que foi buscar Paulo e depois foi em Antioquia e edificou a igreja em Antioquia. Barnabé era um judeu nascido na cidade de Chipre. Então era um judeu que não havia nascido ou crescido em Israel. Depois dele vem Simeão, chamado Níger. Isso aí é um jeito gentil de chamar Simeão o Negro. Ele provavelmente era um convertido gentil do norte da África. Então nós temos um judeu que nasceu fora de Israel. Simeão, um africano. Lúcio de Cirene. Lúcio é um nome latino. Cirene era uma colônia de ex-soldados romanos. Então nós temos um judeu, nascido fora, um africano e um ex-romano ou filho de soldados romanos. Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. Era comum naquela época, quando nascia o príncipezinho, o rei mandava chamar os filhos, bebês ou filhinhos dos nobres da região, e eles eram criados juntos com o príncipe. Era como se fosse o jardim da infância pessoal do príncipe, né? E os nobres cresciam com ele, brincavam com ele, criados ao lado do tetrarca. Herodes era árabe. Manaém é um nome árabe, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, que era judeu puro, fariseu, filho de fariseus e mestre da lei. Eu quero que você imagine a salada que é isso. Tem um judeu que nasceu fora, tem um africano, tem um latino, um romano, aí tem um árabe, hoje já seria quase impossível só isso aí, né? Aí tem um outro judeu radical. Essa era a equipe pastoral da igreja de Antioquia. E eles conseguiam ir para frente. Então, gente, para nós vai ser fácil, fala a verdade, hein? O que eu quero dizer com isso? A primeira coisa que a gente repara aqui é isso. Havia uma tremenda diversidade. Mas olha só o que acontece a partir do verso 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, aquela primeira cidade, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E João estava com eles como auxiliar, também chamado de João Marcos. Era um auxiliar deles. Deixa eu dar alguns destaques aqui que são interessantes. Esse grupo tão diverso, de origem tão diversa, de criação diversa, de culturas diversas, se reuniram, Deus reuniu esse pessoal. Eles eram os profetas e mestres da igreja de Antioquia. Essa semana, nós tivemos uma manhã de oração na equipe. Não foi planejando para isso, mas nós tivemos. Então, na quarta-feira, nós passamos a manhã inteira orando por aqui. E usamos o salão porque era um lugar que ninguém, durante a semana, né, ele fica vazio, então era ótimo. Foi meio louco, porque se você entrasse aqui, tinha um sentado, o outro andando de um lado para o outro, mas foi uma excelente manhã de oração para nós. E foi um momento muito especial, porque eu creio que quando uma equipe ora junto, adora junto e ouve a Deus junto, Deus fala, Deus toca o coração, Deus se manifesta. E isso vale não só para equipes de trabalho, como também para famílias. Se você para e ora e gasta tempo orando juntos, é impossível que não venham à tona algumas coisas, o que aí às vezes complica, né? Porque se há algumas barreiras e algumas rusgas, elas têm que ser alinhadas nessa hora. Eu vejo duas coisas muito fortes aqui. Primeiro, o poder da diversidade. Pensando na nossa equipe aqui, eu nasci na cidade de São Paulo, filhos de uma família burguesa, de uma igreja presbiteriana. Foi lá que eu cresci, foi ali que eu vivi. O Cláudio nasceu no Rio de Janeiro, não sei se vocês repararam nisso, mas ele tem ainda um pouquinho de sotaque, numa igreja batista, né?
e cresceu por meio de todo o sistema da Igreja Batista. O Roger, não preciso nem falar, é filho da casa. Cresceu correndo por aqui. Ele lembra até hoje o banco que ele sentou quando ele aceitou a Jesus, ou quando ele foi desafiado a aceitar Jesus. O Ed, que já deu testemunho aqui, foi alguém que cresceu em Canoas e andou muito longe de Deus por um bom tempo, até que Deus te deu um gancho e te puxou de volta. Aí Deus reúne nós 4 aqui e fala, sejam equipe. Então tem hora que um vai pegar nos nervos do outro. Tem hora que os jeitos são diferentes, as opiniões são diferentes. E deixa eu dizer uma coisa com toda a clareza. Isso é bênção. Diversidade é bênção. Porque se todo mundo é igualzinho, é bem possível que a gente não consiga entender nada ao nosso redor. É óbvio que dentro da diversidade precisa haver um mínimo de unidade. Nós temos que ter o mesmo foco, porque se o grupo é diverso e cada um está indo para o lado, então nós não somos uma equipe, é um bando, né? Sei lá o que é, uma manada. Até a manada vai para o mesmo lugar, né? Então, importante a diversidade. E como igreja, Antioquia era palco da diversidade, sua liderança era diversa, e como Conde nós estamos sendo permanentemente desafiados quanto à diversidade. Diversidade de opções musicais. Eu tenho certeza que tem pessoas que falam, mas por que tem que ter aquela bateria lá? Podia ter e não tocar. Né? E tem gente que fala, mas por que não tocam de verdade essa bateria? Fica lá só juntando pó. É verdade. Isso é diversidade. Tem gente que fala, podia ser só o coral. A igreja que eu cresci, o coral cantava 5 hinos, só o coral. E aí depois cantava um hino com a congregação e a gente sentava de novo e acabou, é só isso. Alguns falam, é isso aí. Outros, eu não aguento. Diversidade. Agora, eu não sei como é que é a sua família, mas lá em casa tem gente que adora o inverno, gente que adora o calor. Gente que se deixar, liga o ar-condicionado a 0 graus, se for possível. Mesmo entre a Ana Paula e eu. Quer deixar a Ana Paula feliz? Praia. Eu odeio praia. É uma maior graça praia. Você fala, que você não conhece. Eu conheço praia bonita. E é legal, eu entro na água, nado, pronto, acabei, podemos ir embora. Já deu. Meia hora resolveu a praia para mim. Quem gosta de praia deve estar estarrecido comigo, né? Pois é. Nem eu peço que você goste do que eu gosto. Diversidade, nós somos um grupo de... Isso é riqueza. Se nós pudermos caminhar juntos, isso enriquece a nossa igreja e a nossa comunidade. Só que nós temos que exercitar a tolerância. Nós temos que exercitar paciência uns com os outros. E talvez o ponto mais importante dessa primeira passagem aqui é a direção do Espírito. Porque diversidade sem direção do Espírito é caos, é briga. Cada um vai puxar para o seu lado. Aqui diz no verso 2 que eles adoravam o Senhor e jejuavam juntos. E Deus falou, separa para mim Barnabé e Saulo. Eles ouviram ao Senhor e é claro que obedeceram, não tinha nem discussão, porque eles estavam juntos buscando ao Senhor e o Espírito determinou o caminho. Final do mês de outubro, nós temos um retiro do conselho. Nós saímos por um dia e uma noite. Em geral, nós temos reunião durante o dia. À noite, a maioria de nós dorme. Já ouvi aí alguns rumores que colegas meus de quarto não dormiram, mas deve ser mentira, porque eu dormi muito bem. A pessoa que não dormiu. Mas o nosso propósito na nossa reunião é o quê? Buscar a Deus. Nós passamos o dia inteiro perguntando, Deus, o que o Senhor tem para a nossa igreja? Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Deus, o que precisa mudar na nossa igreja? Espírito Santo, fala conosco. Não é uma contagem metódica de vamos fazer a votação, quantos acham que sim, quantos acham que não, acabou, encerrou, vamos para casa. Nós ficamos e volta e meia no meio da conversa, nós estamos fazendo uma avaliação e alguém levanta, eu tenho uma outra, acho que da última vez foi assim. Nós estávamos pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Se não me engano foi o Matias, não lembro quem foi agora, que falou, olha, eu acho que Deus está falando para nós convergirmos tudo em Cristo. E quando ele falou, o pessoal todo do conselho falou, é isso. Houve assim todos nós ouvimos e dissemos, é isso, é isso.
Esse é o chamado de Deus para nós nesse momento. Precisamos ouvir ao Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês que poucas coisas são mais importantes na vida de um cristão do que ouvir o Espírito Santo. E eu preciso perguntar, você tem ouvido o Espírito Santo falar ao seu coração? Você ouve a Deus? E eu sei que eu já falei isso algumas vezes. E às vezes eu temo que eu não consigo me expressar completamente. A importância que nós temos de ouvir a Deus, gente, é a diferença entre seguir a Deus ou ser religioso, ou simplesmente cumprir ritual. Seguir a Deus é quando você consegue acalmar o teu coração, abrir a palavra de Deus, ler um trecho aqui, se aquietar e ficar quieto, não só apresentando sua longa lista de pedidos. Nós sempre temos uma longa lista de pedidos, né? Eu tenho, enorme. Mas isso não é ouvir a Deus, isso é falar com Deus, e eu recomendo que você faça, mas tem um momento que você precisa ficar quieto e deixar Deus falar contigo. Aí você fica pulando de uma passagem para outra. Talvez o que eu faço é pegar um trecho e ler esse trecho. Aí quando eu termino, o que eu faço? Eu leio de novo. E depois? Aí eu leio de novo. E depois que você leu 3 vezes, eu leio mais 1 ou 2 vezes. E o que fatalmente acontece pela graça de Deus é que, de repente, depois que eu li 4, 5 vezes, eu quase sei de cor o texto, tem uma passagem que me chama a atenção. Eu falo, mas eu já li isso, o que quer dizer isso? E aí eu começo a render o meu espírito, e começo a me render diante de Deus, e começo a ouvir Deus falar comigo. Eu sei que tem irmãos que ouvem, né, ondas sonoras de maneira audível. Não é a minha experiência, nunca tive isso, mas eu já tive algumas palavras de Deus para o meu coração que me chocaram. Eu sou extremamente racional, às vezes até demais, mas palavras que me pararam e eu tive que me curvar diante de Deus e falar, para tudo, é isso que o Senhor quer fazer. Esses irmãos de Antioquia, no meio da diversidade que eles tinham, fizeram isso. Mas eles fizeram isso não no meio de uma reunião que todos estavam discutindo as estratégias para a igreja de Antioquia, próxima campanha missionária. Eles estavam jejuando e orando e adorando a Deus. E Deus falou, claro. Se você busca Deus, Ele promete que Ele vai ao teu encontro, Ele se manifesta a você. Deixa eu continuar um pouco mais aqui. Ainda nessa área de movimento, vira comigo para o capítulo 14. O 13 descreve toda essa correria de Paulo de Antioquia, Icônio, Listra, Derbe. Capítulo 14, verso 19. Um minuto só, gente. Capítulo 14, verso 19. Paulo está numa cidade chamada Listra. É quase a última cidade onde ele passa. E nós lemos assim: então alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Paulo vinha pregando nessa cidade de Listra. Aí o pessoal das cidades onde ele tinha passado vieram atrás dele e mudaram o ânimo das multidões. E olha só, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. O apedrejamento era uma forma extremamente cruel de matar alguém. Não é que o pessoal pegava umas britas do chão, eram pedras grandes. E você atordoava o indivíduo, quanto antes ele fosse atordoado, melhor para ele, e você continuava jogando pedra até que ele parasse de se mexer de qualquer maneira. Então é óbvio que eles acharam que ele estava morto. Então arrastaram para fora da cidade pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, talvez para o enterrar, ele se levantou, e o que ele fez? Voltou à cidade. Acho que Paulo era meio louco. Fosse eu, fugia na direção oposta tão rápido que ninguém ia me encontrar, tão rápido quanto eu pudesse. Ele voltou para a cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Chegando em Derbe, depois de um apedrejamento, se fosse eu, diria assim, vou dar um tempo, calmar um pouco, porque essa coisa é muito, apedrejado. Olha só, chegando em Derbe, verso 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos.
Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé. Eu vejo, entre outras coisas, duas aqui. Primeiro, ousadia. Paulo e Barnabé chegavam e falavam abertamente da sua fé. Eu li uma frase hoje, foi hoje à tarde, nem pude incluir aqui, que diz assim, de um pregador chamado Spurgeon. Spurgeon é um grande pregador do século XIX na Inglaterra, e a frase dele é: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E eu fiquei parado para pensar sobre isso. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Porque ou você, como cristão, fala do Jesus que mudou a sua vida, ou você está de brincadeira, como o pessoal diz. Ou então não é para valer. Ou você fala desse Jesus que te encheu o coração, e algumas pessoas são mais expansivas, fazem isso com mais facilidade, mas ou você compartilha dessa vida que transborda, ou você faz de conta. Não dá para você falar, sou seguidor de Jesus, mas sou agente secreto. Eu sou seguidor de Jesus, mas eu não falo dele. Todo cristão ou é missionário ou é impostor. Ousadia. E eu digo isso não porque eu seja a pessoa mais ousada. Volta e meia eu perco muitas oportunidades. Mas eu tenho lutado, e eu convido você a lutar comigo, para aproveitar as conversas do dia a dia e falar desse Jesus que mudou a sua vida. Próxima vez que você falar, quase tive um acidente de carro vindo para cá, fala assim, quase tive um acidente de carro. Sabe, foi pela graça de Deus que eu fui liberto. Porque Deus cuida da minha vida. Não precisa continuar dizendo, e você, pecador, que Deus não cuida, vai bater o carro. Não é isso que eu estou falando. Tá? E nem é virar aquela coisa meio alienada de recebi meu salário graças a Deus, agora eu vou comer graças a Deus e depois eu vou dormir. Essa coisa exagerada. Mas ponha Deus nas suas conversas, por quê? Porque se você é cristão, ele faz parte da sua vida, ou não? Porque se ele não faz, então tu é impostor. Primeira característica nessa fase é realmente essa ousadia que eles têm. E eu preciso dizer com muita clareza que ousadia traz oposição. Oposição. Paulo foi apedrejado até a morte. Eu não sei qual era o processo jurídico em Listra, mas certamente não foi obedecido. Eles apedrejaram. Por quê? Porque eles achavam que deviam apedrejar. E juntaram pedra e começaram a jogar pedra. Ei, gente, espera aí, cadê o pessoal dos direitos humanos? Pedrada nele. Não existe isso. Nós vivemos num tempo de muito conforto no Brasil. E eu sei tudo que acontece, sei tudo. Sei tudo que me atinge acontece no Brasil. Eu sei das reclamações que nós brasileiros temos quanto à segurança, saúde, finanças, emprego, rumos que o governo tem tomado. Eu sei de tudo isso. Mas a nossa situação é de extremo conforto. Ana Paula estava compartilhando comigo de um testemunho que ela ouviu de um cristão no Sudão que contou para um missionário que ele tomou uma surra, estava com 2 dentes quebrados, um corte no rosto, e estava conversando com o missionário, e o missionário fala, o que aconteceu? Eles me pegaram de novo. Como assim de novo? Já aconteceu isso contigo? Aí o missionário deu uma risadinha. A cada 2 semanas. A cada 2 semanas eu tomo uma sova, uma surra. Não é assim, eles dão risada. Tu é um idiota, que tu é crente. Tu é bobo, tu é cego. Isso é o máximo que vai te acontecer aqui no Brasil. Nossos irmãos ao redor do mundo estão sendo mortos porque eles pregam com ousadia. Não estou dizendo para a gente comprar briga, não estou dizendo para a gente ser hostil, não há nenhum espaço para sermos hostis com as pessoas que não têm a Jesus, isso é tolice, isso contraria o movimento de Deus, não tem espaço para nós sairmos acusando pessoas, mas ousadia de falar de um Deus que transforma. Porque se Deus não transforma, gente, nós estamos perdendo tempo aqui. Por fim,
Deixa eu ler uma passagem que me ocorreu aqui agora, antes de continuarmos falando de frutos. Abra comigo em 2 Timóteo 3,12. Rapidamente, 2 Timóteo 3,12 diz assim, Paulo está instruindo a Timóteo, e ele fala assim, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos que desejam viver de verdade, dedicados a Jesus, serão perseguidos. Nós não temos sido perseguidos, talvez ridicularizados, no máximo. Talvez o pessoal olhe torto para a gente. Eu não estou propondo que a gente saia em busca de perseguição, embora, final de outubro, nós vamos ter aqui conosco também o pastor Meno Kalischer, que é pastor numa igreja em Jerusalém. Eu já contei para vocês a história dele, que ele, depois de algum tempo, com a liderança da igreja, eles falaram assim, tem alguma coisa errada na nossa igreja. Eles estavam lendo esse versículo e disseram, a gente não é perseguido. Não tem nenhuma perseguição. E eles começaram a orar falando, Senhor, nós queremos viver piedosamente. E uma coisa que deveria acontecer é perseguição e não tem perseguição. Eles não estavam orando por perseguição, tá? Mas estavam orando para viverem piedosamente. E ele conta que eles começaram a tomar uma série de atitudes ousadas. Daí ele falou, depois de um ano nós falamos, bom, agora está certo. O nome dele foi colocado num cartaz por toda Jerusalém, dizendo, esse aqui é o inimigo de Israel. Esse é um falso profeta, não ouçam, ele e outros líderes da igreja. Eles se reuniram numa praça para distribuir novos testamentos, e de repente chegam todos os judeus ortodoxos, com aqueles chapéus e tudo mais, e vão lá e arrancam tudo aquilo, e confrontam e brigam com eles. Eles falaram, não, então não está certo. Tá bom, Jesus, obrigado, agora nos dá força para enfrentar a perseguição. E frutos, no final do verso, nós lemos que muitos, verso 21, perdão, estou de volta ali em Atos 14, 21, eles pregaram as boas novas naquela cidade de Derbe e fizeram muitos discípulos. Fizeram muitos discípulos. É Deus que faz os discípulos. Mas é nosso papel estarmos nas mãos de Deus para atrair pessoas para Ele. Uma igreja saudável cresce. Se não cresce, é porque não é saudável. Mas é porque o povo gaúcho é muito difícil. Olha, pode ser. Mas uma igreja saudável cresce. Não tem desculpa. Não tem porquê. Deus tem nos dado um crescimento, nós estávamos avaliando esses dias aí, em termos de participação e frequência nesses últimos 4 anos, dá cerca de 15% de crescimento. Eu dou graças a Deus por toda pessoa que se chega a Jesus, todo novo discípulo que nasce, mas eu acho que tem muito mais para nós fazermos, muito mais. O que, Daniel? Eu não sei, se eu soubesse eu estaria dizendo. Estou dizendo que eu oro por frutos espirituais. Só que essa oração tem que redundar em ação, e ação inteligente, ação dirigida pelo Espírito Santo, ação com discernimento espiritual, não é só ativismo, agitação, é uma ação enviada por Jesus. Vamos passar a próxima parte aqui. A próxima sessão que nós temos vai ser o capítulo 15 inteiro, na verdade, mas eu queria ler versos de 1 até 6 do capítulo 15 de Atos. Aqui é que eu falei que nós chegamos naquele momento que a igreja precisa tomar uma decisão que vai mudar radicalmente a direção da igreja. Me acompanhem enquanto eu leio Atos capítulo 15. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos, nessa nova igreja em Antioquia, com muitos gentios. Passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Eles chegavam para os gentios e falavam assim, você aceitou Jesus? Ótimo. Agora só falta você virar judeu. Aí fica tudo certo. Não, mas eu sou gentil. Pois é. Tudo bem, ninguém é perfeito. Você se torna judeu e pronto. É simples.
Verso 2. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados juntos com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros, com os anciões da igreja. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, cristãos esses, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Eu quero que vocês pensem um pouco comigo aqui, já vamos ler o verso 6. O que estava em jogo aqui eram os costumes, não era a fé. Eles acreditavam em Jesus, mas não basta. O judeu jamais comeria porco. E estavam lá os gentios comendo um torresminho do lado deles. Não pode? Isso é pecado, claro que é pecado. Imagina, não pode. A lei diz que não pode, mas nós somos salvos pela graça. Mas não pode. Lombinho de jeito nenhum. E vai uma série de costumes. Tem que obedecer à lei de Moisés. Tem que ser circuncidado. Verso 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. E foi muito sábio da parte deles, porque havia aqui uma igreja em Antioquia que estava crescendo e já estava plantando outras igrejas, e Jerusalém falou: mas será que pode? Será que para você se tornar cristão tem que se tornar também judeu? Isso é um alerta para nós. Será que para alguém se tornar cristão ele tem que ser como nós? Eu cresci numa igreja num tempo em que para ser cristão você tinha que andar de cabelo curto. Mulheres, em geral, tinham que usar uma saia, uma roupa muito mais clássica na igreja. Há não muito tempo atrás, na igreja onde eu cresci, um sobrinho meu, que tinha machucado o dedão do pé, entrou de sandália havaiana e foi mandado embora. Porque ele não podia entrar no culto de sandália havaiana. Não acho que é a oposição oficial da igreja, foi alguém na porta que falou: não está trajado adequadamente. E é fácil a gente falar desses grupos, né? A gente sempre, tem aquela igreja que exige isso, aquela que exige aquilo. Vamos deixar os outros cuidarem da vida deles, vamos pensar em nós. O que é que nós temos exigido e cobrado das pessoas que se achegam a Jesus? Quais são as exigências que nós temos colocado sobre eles? Exigências que não estão na Bíblia. Tem muito de sabedoria, eu sei disso, mas volta e meia parece que nós queremos acumular mais coisas sobre eles. A questão básica aqui era uma disputa entre lei e graça. A graça de Jesus, aceitar Jesus é suficiente para salvar alguém? Ou além de aceitar Jesus, ele tem que cumprir uma série de... Senão não é salvo. Você é salvo pela graça, mas tem que cumprir isso aqui. Senão não vale a graça. O que estava em jogo aqui era mérito. Mérito. Você ganhou pela graça, mas você tem que merecer. Não pode ser assim, totalmente de graça. E a igreja precisava tomar uma decisão. A partir do verso 7, nós temos assim um direcionamento que no final vai dar a posição da igreja. Mas verso 7, nós lemos assim: depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Lembra da história de Cornélio, que nós vimos na semana passada? É Pedro, está falando daquela história. Deus me mandou falar para Cornélio e Cornélio se converteu. Verso 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós, judeus, e eles, não judeus, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós,
nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. A palavra de Paulo é muito clara, o testemunho dele é muito contundente, porque ele fala, gente, nós nunca conseguimos cumprir a lei. Por que nós estamos condicionando a fé a essas pessoas se eles não cumprirem a lei? Nós também não cumprimos. O propósito da lei não é ganhar mérito, ganhar pontos diante de Deus. A lei serve para mostrar o nosso pecado. Um tempo atrás nós estudamos o livro de Gálatas, falamos bastante sobre isso. Como a lei funciona como uma tomografia. Se alguém está com alguma dor, algum tumor, você faz uma tomografia. E a tomografia, me desculpa, cadê o William? Depois o William me corrige aqui, tá? A tomografia identifica e fala assim, tem um tumor aqui. E você não sai de lá e fala, bom, tem um tumor? Ótimo, tudo resolvido, agora eu sei que eu tenho um tumor, muito obrigado, até logo, que alívio, tem um tumor. A tomografia só indica, há um problema, ela não soluciona nada. A lei faz isso contigo, ela mostra, tu não é bom o suficiente para Deus. O que eu faço agora? Aceita o sacrifício de Jesus. O duro é que, espiritualmente falando, muitos de nós andam com um tumor espiritual, se me permitem um paralelo, mas não assumem isso. Eu sou bom o suficiente para Deus. Eu mereço ir para o céu, porque eu faço, eu cumpro, eu faço isso e aquilo. E a lei diz, não, você não faz. O testemunho de Pedro é bem claro, o testemunho de Pedro diz, não há distinções entre nós e eles. Nós somos todos salvos pela graça. Nossa salvação é obra de Deus. A igreja continua discutindo, provavelmente durou alguns dias essa discussão, e no final eles mandam uma carta para as igrejas dos gentios, dizendo, vocês não têm que cumprir a lei de Israel. Fazem algumas observações e falam, vocês estão livres de cumprir a lei, as leis cerimoniais de Israel. Vocês não têm que virar judeus para ser cristãos, porque era isso que estava em discussão. Verso 34 do capítulo 15, nós lemos que Paulo e Barnabé saíram de novo, ensinaram em Antioquia. No verso 35, diz assim, Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Parece que houve aquela fase de movimento, viagens, aí houve essa decisão que era fundamental, e parece que agora vai haver paz. E aí surge uma divergência. Deixa eu dizer algumas coisas aqui. A primeira delas, divergência é sempre ruim. Não conheço divergência boa. Ela pode dar um fruto bom, mas a divergência em si, conflito em si, é ruim. Sempre é. Ninguém gosta de conflito. Mesmo o mais brigão não fala, vou entrar numa briga hoje. Você entra e não quer entrar e fala, não, entrei. Divergências. Mas divergência tem uma bênção na sua vida. Ela é usada, pode ser usada por Deus para te purificar, para revelar o teu coração, para trazer à tona o que existe lá dentro. Se você nunca passa por uma divergência, suas opiniões, suas posições nunca são testadas. Deixa eu ler esse trecho para vocês, começando no verso 36 do capítulo 15. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos a visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Isso é relatado no verso 13, no capítulo 13, eu passei por cima. João Marcos estava acompanhando, primeira pressão, primeiro conflito, apedrejamento, chegou num porto lá, e aí João Marcos falou, gente, faz o seguinte, vocês vão em frente, vou voltar para Jerusalém, deu para mim. E Paulo
ficou chateado com isso. Aí chega aqui agora, vamos fazer mais uma viagem. Barnabé, que evidentemente tinha o dom do encorajamento, fala, já sei, vamos levar o Joãozinho de novo. João Marcos, tão querido, vamos levar. E Paulo falou, não. Não, porque ele abandonou uma vez, vai pegar pesado, ele vai abandonar de novo. Não dá. Até aí pode ser só uma divergência de opinião. Olha só o verso 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Eles estavam juntos aqui há mais de 10 anos, provavelmente. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, passando então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Houve um desentendimento, e eu quero tornar isso muito claro. Aqui havia uma diferença de foco, uma diferença de visão. Tem um pastor na África, pastor John Robert, na Costa do Marfim, que ele tem uma frase interessante. Ele diz que visão mais visão é igual a divisão. Se você tem um grupo, tem uma visão, aí alguém aparece com outra visão que não bate, ou uma das duas visões vai embora, ou você tem uma divisão no grupo. Agora é curioso que quando Lucas relata aqui, ele não diz, Barnabé estava errado, levou aquele cabra safado daquele João Marcos, não devia ter levado. Ele só fala, Barnabé levou Marcos e partiu. Marcos aparece de novo na história, daqui a pouco, tá? Mas no momento, é só isso que a gente percebe aqui. Havia uma diferença de foco. Agora, o que eu quero destacar é que havia uma unidade de princípios. Deixa eu ler até o verso 5 do capítulo 16. Continuando lendo. Chegou a Derbe, que era a cidade onde Paulo ia chegar, e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. O que nós percebemos aqui? Você pode falar, é que Paulo não estava interessado em treinar ninguém, Paulo estava interessado em plantar a igreja. Não é verdade. Que logo que ele saiu, ele encontrou Timóteo e falou, Timóteo, quero treinar. Eu diria que assim, apesar de ter um foco diferente, uma visão diferente, até um discernimento diferente, eles tinham uma unidade nos princípios e nós já vamos olhar isso. Eu acredito que algumas pessoas falam, mas tem muitas igrejas e muitos ministérios e eles pensam diferente. Eu acho que Deus gosta da diversidade. Eu percebo que Deus gosta da diversidade. Eu já estive em cultos, na minha pobre opinião, tão malucos que eu ficava constrangido. Um amigo meu contou de um culto que eles, na África, que o pessoal na hora de fazer a oferta, agora é a hora da oferta, todo mundo traz a oferta para frente, mas tem uma característica, você tem que vir pelo corredor central dançando. E o pessoal vai dançando e chega lá e faz... Agora imagina eu descer no corredor central dançando. Acho que o Cláudio ia bem, né, Cláudio? Ia, né? O sangue carioca fluía assim, mas o meu cintura dura, gente, não ia dar. Eu ficava super constrangido ali, como é que eu vou dançando no... Mas, graças a Deus que tem igreja que o pessoal faz oferta dançando. Nós não precisamos ser assim. Tem igrejas que o louvor dura 1h30 e o pessoal fica... Que bom para eles. Eu não preciso jogar pedra neles. Nós temos é que ouvir o que o Espírito Santo está dizendo à nossa igreja. Obedecer ao impulso que Deus traz para nós. Sermos fiéis às ordens que são dadas para nós. Eu não tenho que me responsabilizar pela igreja ao lado. Há um princípio de mordomia aqui. Nós somos responsáveis pelo que acontece aqui. Como liderança espiritual,
o conselho se encontra toda terça-feira à noite, por 2, 3 horas, às vezes mais, né? Às vezes passa de 2 ou 3 horas e meia, 4 horas. E graças a Deus agora nós temos gasto um tempo maior em oração e consagrado ao Senhor várias coisas, porque nós cremos que um dia nós vamos nos colocar diante de Deus e Deus vai perguntar: o que é que vocês fizeram com a Conde? O conselho não é responsável pelos pecados de todo mundo, mas nós somos responsáveis por ouvir a voz de Deus e transmitir à igreja. Isso nós somos responsáveis. E deixa eu confessar para vocês que às vezes o que nós ouvimos de Deus não é nem a nossa opinião. E nós ficamos assim: pá, mas será que é isso? Está aqui, né? Pá, então nós vamos falar isso. Confiando que é isso que Deus está colocando para nós. Então nós tínhamos aqui uma situação de diferença de foco e unidade nos princípios. E quais eram esses princípios? Eu vou destacar aqui 2, pelo menos. O primeiro deles era fortalecer igrejas. Não é que eles discutiram e aí Barnabé falou: tá, então não vou mais, eu vou ficar aqui em Antioquia. Ou Paulo falou: não, então leva o João Marcos, eu vou ficar aqui porque não me interessa mais isso. Os 2 saíram para fortalecer igrejas. E isso tem pesado no meu coração, irmãos, porque o pastor Walter, aqui durante o Crescer, nos contou que no Rio de Janeiro, me ajuda aqui, Cláudio, tem 2.200 igrejas batistas no estado do Rio de Janeiro. Sabe quantas tem no Rio Grande do Sul? Alguém sabe o número, não? Não chega a 100, são 87, se eu não me engano. Talvez eu tenha errado, vamos dizer que são 100, vamos exagerar. E algumas dessas igrejas têm 5 pessoas. O pastor, a esposa, um filho e mais um casal. Eu acredito que Deus nos deu tanto aqui como igreja, porque Ele quer que nós nos responsabilizemos por igrejas ao nosso redor. É nosso dever, é nossa missão, é nosso papel fortalecermos a igreja aonde nós pudermos alcançar. Eu tenho incentivado a nossa equipe pastoral, dentro daquilo que nós pudermos fazer, a aceitar sim convites para abençoar outras igrejas. Nós precisamos fazer isso. Não, mas espera aí, somos nós que pagamos o salário da igreja, do pastor, como é que ele vai pregar lá? A igreja tem 6 pessoas. Estão lutando para sobreviver. Ah, não, é uma igreja maior, tem 20, 30. A média das igrejas batistas dá mais ou menos 65 pessoas no nosso estado. A média. Contando com a nossa aqui, você imagina as outras. Nós temos, acho que, 3 ou 4 igrejas acima de 500 pessoas, no estado inteiro. Gente, nós precisamos investir em apoiar igrejas. Por isso que, como igreja, nós temos o Crescer Missionário aqui. Nós queremos apoiar os missionários. Daqui a algumas semanas, nós vamos ter o chamado TNT. Graças a Deus não vai explodir nada. É um treinamento para pastores e missionários de igrejas batistas. E o pessoal passa aqui à noite, faz o curso aqui conosco. O Ed, você voltou quando lá de Lontras? Hoje de manhã? Então, o Ed foi até Rio do Sul, não, foi a Lontras, né? Que é uma igreja de um irmão muito querido nosso, Lucas, e ele foi ministrar um curso. O curso foi mais ou menos umas 4 horas, 3 horas. 3 horas. Tu viajou quanto até lá? 8. 8 de ida, ministrou o curso por 3 horas e voltou. Legal, né? E digo mais, graças a Deus, conversei com a nossa liderança e nós pagamos a gasolina para ele ir ainda. Você fala, mas isso não é estratégico? Para o missionário foi. Para o missionário ele vai falar, pá, o cara veio até aqui para ensinar um curso comigo, e bater um papo, e abençoar, e... Gente, nós precisamos fazer isso muito mais. Eu tenho incentivado, nós estamos falando de igreja em movimento, né? Eu fico muito empolgado com o nosso coral. Eu sei que esse pessoal ensaia, se esforça, vem no horário maravilhoso de sábado, no final da tarde, pensou aquele sabadão gostoso, 5 horas tu vem ensaiar. Das 5 às 7, correto isso? Das 5 às 7. Quebra o teu final de semana completamente. E eu estou botando pilha no Cláudio, falo, Cláudio, nós vamos levar esse pessoal para outras igrejas. Tem igrejas que eu sei que se o nosso coral chegar 15, 20 pessoas, nós vamos ser mais do que os irmãos que estão lá. Amém. Pessoal, que coisa boa?
a gente poder ajudar e abençoar igrejas. Então, o primeiro princípio que a gente vê muito claro nessa igreja é o princípio de fortalecer igrejas. O segundo é de formar novos líderes. É impressionante porque Paulo parece que o tempo todo ele tem alguém com ele. É Silas, é Timóteo, é Tito, no começo era João Marcos, e ele está juntando gente, é sempre uma equipe, um bando que segue junto. Timóteo foi o primeiro que nós já vimos, né, a parte que nós já lemos. Timóteo era alguém que na cidade dele e na outra cidade os irmãos davam bom testemunho e falavam, olha, esse cara é legal, esse jovem parece que entendeu o evangelho. E aí Paulo faz um convite irresistível. Timóteo, vem carregar minhas malas. Que é isso que ele ia fazer para Timóteo. E segundo, vou te circuncidar. Que para a maioria de nós, homens adultos, não é um convite mais agradável do mundo, né? Mas acabaram de decidir que não precisava, né? Ali em Jerusalém. Pois é, mas o pessoal vai ficar falando. Então, para não ter nenhum falatório, nós vamos passar por essa cerimônia judaica. Ela em si não tem sentido, mas se é isso que vai tranquilizar os irmãos, pronto, resolvemos o problema. Timóteo era alguém submisso, era alguém disposto a carregar junto com Paulo. Ele era disposto a se submeter a uma série de coisas para servir a Deus. Ao mesmo tempo que nós temos Timóteo, nós temos João Marcos. E de novo eu vou pedir para você olhar ali em 2 Timóteo. Porque tem uma passagem que muitos dos estudiosos indicam para dizer que é muito provável que Barnabé estivesse certo ao levar João Marcos consigo. 2 Timóteo 4:11, nós lemos assim: Paulo está preso, alguns dizem que talvez 2 semanas depois dessa carta ele foi decapitado, e ele está sozinho. Eu vou ler do 9 até o 11. 2 Timóteo 4, do 9 ao 11. E Paulo, como num clamor, assim, logo antes da morte, escreve assim: procura vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito foi para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Passaram talvez 20 anos, não sei quanto tempo ao certo, mas passaram anos que Paulo falou, João Marcos eu não levo mais. E no fim da vida ele fala para Timóteo, Timóteo, traz João Marcos. Provavelmente é a mesma pessoa. Traz Marcos, porque ele é útil para o ministério. O princípio de formar novos líderes é fundamental. Como igreja, nós queremos formar novos líderes. Nós queremos investir em novos pastores, em novos missionários, na nova geração. Eu não sei como é que isso toca você, mas eu queria colocar alguns princípios para a gente sobre essa parte que nós estudamos. Primeiro, diversidade. Nós hoje somos desafiados pela diversidade. Essa igreja cresceu como uma igreja, a princípio, quase exclusivamente de origem alemã. O culto em alemão era o principal culto. E Deus usou poderosamente essa igreja. E essa igreja cresceu e ouviu o chamado do Espírito Santo e avançou o evangelho e plantou igrejas e fortaleceu igrejas. Hoje nós não somos mais uma igreja batista alemã. Isso é história. É valioso, é precioso, mas não é quem nós somos hoje. Hoje nós somos um pouco de cada coisa. Mais recentemente, nesse último ano, Deus tem nos abençoado com nossos irmãos surdos. Diversidade. Diversidade. E nós precisamos aprender a viver nessa diversidade, porque ela nos enriquece. Ela é bênção para nós. É desafio, mas é bênção para nós. Segunda coisa que eu quero destacar é direção do Espírito. Eu quero reafirmar o compromisso com vocês que, como anciãos dessa igreja, como conselho dessa igreja, o nosso maior compromisso não é com os nossos planos, não é com aquilo que nós temos colocado no papel. O nosso maior compromisso é ouvir a Deus e trazer para vocês o que Deus nos diz. Nós não somos os únicos a ouvir a Deus, é claro, todo cristão pode ouvir a Deus, mas nós consideramos como assim,
nosso papel. E para mim é uma bênção poder trabalhar numa igreja e pregar numa igreja onde eu sei que tem um conselho, de hoje nós somos em 9 homens, os quais são responsáveis junto comigo pela mensagem que Deus traz para essa igreja. Sou eu que prego, mas eles estão comigo aqui junto. E se tem algum assunto mais delicado, eu pergunto para o conselho, gente, eu vou falar sobre isso. E aí nós afinamos e aí nós ensinamos. Terceiro, que é assim o eixo central dessa passagem toda, é plantação, e eu diria plantação e fortalecimento de igrejas. A última igreja que foi implantada diretamente pela Conde foi há 30 anos. Tem alguma coisa errada. Ninguém vai me convencer que não tem mais igreja a ser plantada. Você fala, Daniel, você está colocando culpa. Não é culpa, não é culpa. Eu fico preocupado. Hoje nós investimos na congregação cristã, Congregação Batista ali em Vila Planalto, mas ainda é um investimento distante. Eu tenho orado para que Deus desperte entre nós um sonho, uma visão e pessoas e recursos para nós implantarmos uma igreja. Nós, como igreja, termos mais uma igreja filha. Nós precisamos disso. Porto Alegre poderia bem comportar mais igrejas. A nossa região, o Estado, nós precisamos disso. Por fim, formação. Nós acreditamos em formação. Deixa eu dizer para vocês bem claro, isso é uma visão que Deus deu para a Conde. Se a minha história está correta, depois o Rony me ajuda aqui, desde 1902, começou o primeiro seminário batista em idioma alemão nessa igreja. De lá para cá, essa igreja tem sempre estado envolvida em formar líderes. Formalmente ou informalmente, esse prédio de 5 andares aqui ao nosso lado foi construído para formar pessoas, formar cristãos. Eu creio que Deus tem um chamado para nós como igreja nesse sentido. E nós queremos nos envolver com isso. Sem loucura, sem irresponsabilidades, mas nós ouvimos isso de Deus e queremos corresponder a isso. Eu quero te chamar para baixar sua cabeça conosco. Logo depois de nós orarmos, o coral vai vir aqui cantar uma música. Mas eu quero orar com vocês primeiro e pedir que você esteja intercedendo, mais que intercedendo, ouvindo ao Espírito junto conosco. O que é que Deus está nos falando? Para ouvir o Espírito Santo, o seu coração precisa estar limpo, perdoado. Se há pecado, a Bíblia diz claramente que o seu pecado gera distância entre você e eu, diz o Senhor. Você precisa deixar o seu coração limpo, confessar os seus pecados. Mais do que isso, seu coração precisa estar rendido nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Deus. E eu te convido a, junto comigo, perguntar, Senhor, qual o teu plano para a nossa igreja? O que é que o Senhor quer para a nossa igreja? Eu creio e realmente eu acredito que Deus pode fazer isso conosco. Deixa eu ler para vocês o final desse trecho, Atos 16, 5, quando diz assim, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Essa é a visão de Deus para as igrejas, para a nossa também. De que maneira? O que Ele quer fazer? Qual que é a tua parte? O que é que Ele está pedindo de ti? Eu me empolgo quando eu vejo gente se envolvendo com a igreja. Quando eu vejo adolescentes lavando louça. Você fala, lavando louça não multiplica igreja. Não, mas o coração está na direção certa. Eu me empolgo quando eu vejo um grupo de surdos estudando a Bíblia aqui durante a semana. Eu me empolgo quando eu sei que tem jovens que durante a semana se encontram para estudar a Bíblia. Jovens e adultos. Eu me empolgo quando eu sei que nós temos mais de 200 pessoas participando de um evento aqui. Que isso é igreja em movimento. Eu quero te convidar a entrar nesse movimento. Nós não temos uma fórmula única, não temos um jeito único. Mas você, se é cristão, é habitado pelo Espírito Santo. Eu te convido a ouvir o Espírito Santo. Como aqueles irmãos tantos anos atrás lá em Antioquia. Irmãos completamente diferentes.
e que ainda assim ouviram ao Espírito Santo e atenderam ao chamado dele. Baixe sua cabeça e ora comigo. Senhor, nós somos gratos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós somos gratos pela fidelidade que aqueles irmãos há tantos anos atrás tiveram, que com o risco da própria vida, eles continuaram falando de Jesus e proclamando a tua palavra no meio de pedras, Pai, de perigos, e continuaram firmes, Pai. Dá-nos a mesma ousadia. Hoje em dia, irmãos nossos estão sendo mortos, surrados, maltratados pelo teu nome, e nós descansamos em conforto e reclamamos quando o ar-condicionado não está na temperatura ideal. Pai, perdoa a nossa apatia e move, ó Espírito Santo, move no nosso coração, confronta a nossa igreja, mostra-nos a alegria de andar contigo, de viver em sintonia contigo. Mostra-nos o prazer de caminharmos na tua graça, Pai, e de sermos tão inteiramente entregues a ti, que o Senhor pode virar essa cidade de pernas para o ar, para a tua glória. Usa-nos, Senhor, é o que eu peço, é o que eu rogo, no nome de Jesus. Amém.